hoje a gente inicia uma nova série aqui no YouTube a respeito da psicanálise, a ética do cuidado na psicanálise. Eu sou Poliene, sou psicóloga e psicanalista, sou doutoranda pela FGV com a temática sobre tomada de decisões e a dopamina dentro desse âmbito da psicanálise, e nós começamos hoje uma nova jornada, um novo pensar e um novo refletir, mais específico na minha área de atuação. Eu tenho falado de alguns temas sobre a psicanálise e hoje nós vamos seguir com o primeiro capítulo da ética do cuidado e da psicanálise. Nós vamos falar aqui sobre os vários aspectos relacionados à psicanálise diante desse universo da ética do cuidado, a clínica do cuidado. A gente vai ter aulas aqui explicando sobre a ética do cuidado, nós vamos ter várias aulas falando sobre cada fase do desenvolvimento infantil e como isso repercute na vida adulta, e nós teremos também alguns pontos cruciais da clínica que se respalda na ética do cuidado. Tá? A linguagem e o objetivo é sempre que seja acessível para qualquer público, não somente para o psicanalista que atende, mas para a mãe, para o professor, para qualquer cuidador da infância, porque esta é a base para a vida adulta. E embora às vezes nós, de alguma forma, ignoramos isso por não ter acesso a esse conhecimento, a gente entende hoje, mesmo no senso comum, que a infância é onde se constrói, onde se respalda tudo aquilo que nós seremos e viveremos na vida adulta. É como se fosse um rascunho daquilo que se realizará no futuro. E lá, né, segundo a psicanálise, é onde está, então, talvez o fio da meada aí para conseguir entender o mistério desse sujeito, principalmente o sintoma, né, na vida desse sujeito quando traz o sofrimento psíquico ou mesmo um comportamento do cotidiano ao qual a gente não entende. Então, aqui a gente começa hoje com a primeira infância. A primeira infância, ela tem ainda muitas fases a serem colocadas, e a gente, na própria fase oral colocada com Freud, tem dois espaços diferentes de construção. Então, às vezes vão vir alguns termos técnicos, mas eu vou trazer aqui explicando para vocês o que significa cada um. Antes de começar, o que é a ética do cuidado? Quando Sigmund Freud criou a psicanálise, que é um método, uma disciplina clínica, né, uma perspectiva específica para escutar o sofrimento humano, ele traçou, então, durante a sua trajetória aí, não só toda uma teoria a respeito do ser humano, do sofrimento, né? Tanto é que ele parte daquilo que é o sofrimento, a estrutura adoecida, né? Para entender aquilo que seria talvez o saudável, né? Aquele que consegue lidar com as demandas do ambiente. Claro que aqui dá pano para manga, nós temos várias questões polêmicas, o sujeito não se adapta à sociedade, mas a gente busca entender a verdade desse sujeito, a gente vai escutar esse sintoma e vai entender onde que está esse desejo e como que esse sujeito se realiza, se torna criativo e espontâneo na vida. Mas esse não é a nossa pauta é sobre a infância. Então, o que a gente vai entender aqui? Como que a criança se desenvolve e como que os aspectos relacionados a esse desenvolvimento influencia em várias situações que nós vivenciamos hoje no cotidiano. A gente, às vezes, na clínica e na vida, eu percebo a dificuldade dos adultos de se relacionar, de cuidar, de trazer essa criança para o mundo, sendo que esse é o nosso papel de receber, criar e levar para o mundo. Qual é o objetivo maior? Fazer com que esse sujeito, assim como nós, aprenda o que é a vida e como lidar com essa vida. Parece algo simples, mas não é simples, né? Mas a gente busca, dentro do nosso contexto, do que a gente tem de oferecer, seguir esse caminho. Eu sempre falo aqui da gente tentar concluir o básico, não deixar morrer, não deixar sumir e nutrir de amor e cuidado esse sujeito. Essa é a receita básica, é o tripé aí do sustento de um sujeito saudável. Parece simples, mas é algo muito complexo. Já começa, inicialmente, pelo próprio desejo desse sujeito estar nesse mundo.
Então, quando a gente pensa que um sujeito com o outro, né, vamos pensar aqui num recorte, decidem juntos, ou não decidem, ou decidem de forma inconsciente, gerar uma criança, existe todo um contexto em volta disso, né? Esse sujeito que se une para gerar e criar essa criança, como que vai ser isso? Como que partiu essa escolha? Né? Foi planejado? Não foi planejado? É um casal? Né? Não é um casal? É namorado? Tinha um relacionamento? Hoje é muito difícil falar sobre relacionamento fixo, né? Uma responsabilidade mútua, mas existia algum compromisso ali com aquela consequência, digamos assim? Consequência em que sentido? Engravidou e precisa gerar e cuidar desse filho. Como que isso se estabeleceu? Por que eu estou falando dessa parte? Porque ali já se inicia uma relação que vai determinar como que vai ser, inclusive, a relação nesse pós-nascimento. Depois nós temos um período crucial que é o próprio nascimento. É uma marca em nós a forma como nós chegamos ao mundo. Bem dizia Freud, Winnicott e Ferenczi. Então, a partir disso, desse nascimento, foi um nascimento prematuro, foi um nascimento cesáreo, normal, que de normal não tem nada, mas assim, natural, né? Como que foi essa chegada? Teve que sair no fórceps, foi forçado? Tudo isso determina a experiência de vida desse sujeito. Isso vai determinar no sentido de que ele estará marcado para sempre? Não, vai depender também do que ele vai vivenciar depois disso. Então, nada é para todo sempre, amém. Na verdade, é um conjunto de experiências que vão se integrando para que aquele sujeito seja alguém único, né, subjetivo, que uma personalidade floresça ali. Floresça ficou lindo, né? Mas aí a gente segue. Nossa temática hoje seria essa fase inicial da fase oral. O Freud, ele determina fases para esse desenvolvimento. Então, ele fala que no início a fase oral, porque esse sujeito tem uma energia concentrada ali na nutrição, na boca, depois a fase anal, que é a fase do controle dos esfínteres, e a fase fálica, que é voltada para os órgãos genitais, o desenvolvimento, a curiosidade, a relação com os pais. A gente tem outros autores, para além de Freud, depois de toda essa construção, e aí a gente entra no tema da ética do cuidado. A gente tem o Ferenczi, por exemplo, que é um dos primeiros membros da Sociedade de Psicanálise, fiel ao Freud e que estudou a psicanálise para além, digamos assim, que ele deu uma passadinha a mais do que só as neuroses. O próprio Ferenczi, apesar de muito fiel a Freud, ele sempre tentava refletir a respeito da prática clínica, como que isso comunicava, como que isso chegava para o sujeito. Ele pensava os casos difíceis, sim. O Ferenczi já atendia, já trazia alguns casos difíceis para a sua clínica e pensava a respeito, inclusive, do método, né, aplicado a esses sujeitos que não poderiam ser ou que não teria nenhum resultado esperado, né, como os demais pacientes neuróticos, porque exigia talvez um outro patamar, um outro olhar, uma técnica talvez mais específica para cada caso, né? Fala inclusive sobre a contratransferência, que é aquele processo que depois da transferência que a gente recebe toda aquela projeção das relações originais, o que a gente devolve para esse sujeito, como a gente devolve. Depois nós temos aí Melanie Klein, que leva a psicanálise para o âmbito da infância, a própria psicanálise, com todo o seu respaldo profundo, levado para o infantil. Sim, olhar para a infância a partir da psicanálise, da associação livre, entender as fantasias, como que a criança simboliza suas angústias, e o brinquedo, o universo do brincar, virou o seu instrumento base de atuação. Tem aí alguma coisa também da Ana Freud, né? Tem algumas rixas, fofocas dos bastidores para um outro momento. E depois a gente tem o Winnicott, que nunca desejou, sempre disse ser freudiano, mas nunca desejou desenvolver uma doutrina, uma técnica, mas acabou, por meio da sua prática clínica, suas reflexões e sua própria formação e divulgação, trazendo uma outra perspectiva para a psicanálise, que nos reporta para essa ética do cuidado. Então, a gente sai daquele lugar, talvez, só da lei, né, da interpretação, para um lugar de hold, de sustentação. O que é esse hold, essa sustentação? É o próprio cuidado. O psicoterapeuta, analista, o psicanalista estaria ali
não só para interpretar, né, a associação livre, os sonhos e dar esse retorno para que o sujeito conseguisse fazer insight, né, que na verdade é muito específico da neurose, daquele sujeito que tem a capacidade cognitiva de, né, pensar, raciocinar e conseguir fazer essas elaborações. O Winnicott vai para um paciente que é mais regredido, um paciente que talvez não tenha chegado ainda nessa fase em que ele tem uma capacidade de elaborar tudo isso, de conseguir, via interpretação, chegar a alguma conclusão. Então, a ética do cuidado parte desse princípio da sustentação, do cuidar, né, do oferecer um ambiente para que o paciente possa reviver tudo isso que não foi possível, talvez, na sua vida ali, nas suas experiências originais. Não, o Winnicott não é para criança. Na verdade, a ética do cuidado, o Winnicott fala também de uma técnica que serve para a clínica adulta, né? É porque, como toda a experiência dele de pediatra é com criança, embora ele tenha uma paciente muito famosa adulta, Margaret Little, acaba que existe essa controvérsia aí. Mas a técnica winnicottiana, ela é voltada para o público adulto. Então, a ética do cuidado se respalda nisso. Não só a interpretação, mas o cuidado, a sustentação, né, a relação do terapeuta, do psicanalista com o paciente, exatamente dessa de respeito, do cuidado com o tempo, né, para que o sujeito consiga passar, regredir, elaborar diante da sua performance, do que ele dá conta, do que ele consegue. Mais ainda, de todas as projeções originais, às vezes até agressiva, e o sujeito está ali como psicanalista sobrevivendo, né, promovendo esse ambiente de cuidado, um ambiente ético, né, respaldado na ética psicanalista, e um ambiente seguro. Então, essa é a ética do cuidado. E como que esse sujeito chega ao mundo, e como que isso respinga, como que isso respalda o seu próprio desenvolvimento. Eu já falei 3 vezes e não comecei, que é sobre a fase oral. Mas o que eu trago, minha gente? Eu vou ser muito transparente aqui com vocês. Todo mundo fala de psicanálise, né? E todo mundo quer trazer um negócio muito elaborado. Aqui nesse canal, o meu objetivo é dar acesso, é fazer com que qualquer pessoa, as mães principalmente, os pais principalmente, os professores, possam ter acesso a esse conhecimento. Quem cuida da infância, né? Ou alguém que se sinta despreparado, já aproveita, né, e dá um like aí, já começa a me seguir se você viu esse vídeo, divulga para os amiguinhos, para os coleguinhas, para os pais aí que estão querendo entender como é que funciona e como que eu posso agir. Porque essa série, ela vai buscar trazer isso para vocês. Mostrar, então, como que a gente se posiciona. Porque psicanalista tem muito medo, né, de falar, é assim que segue. Mas existe, sim, né, uma forma da gente pensar como que essa infância pode ser cuidada para que esse adulto lá na frente possa seguir de uma forma, digamos, mais saudável, menos dolorosa, consiga lidar com as demandas da vida. Mais ainda, talvez nos ajude a olhar para a nossa infância, entender o que aconteceu e pensar e até buscar ajuda. Então, não deixe de dar o seu like e continuar aqui comigo no vídeo. A gente começa com a fase oral, que é o início da vida desse sujeito. Quando ele nasce. Ali, até os seus 3 meses, é crucial para esse sujeito vir ao mundo. Aqui a gente poderia falar de Freud, a gente poderia falar de Lacan, não é minha especialidade, mas o meu passo maior, o meu respaldo é o Winnicott, né, Melanie Klein. Mas aqui a gente vai falar de uma forma que a gente não se atenha tanto à técnica. Então, o que acontece? É a primeira fase do sujeito, ali ela seria dividida mais ou menos até os seus 6 meses, que é crucial, por exemplo, para que ele não desenvolva, não estruture uma psicose. O que é uma psicose, Pauline? Que esse sujeito consiga elaborar, vivenciar a experiência de uma forma que ele vá para o mundo e não fique aqui no mundo intrapsíquico. E aí a gente pode ter uma esquizofrenia e tantas outras condições que fazem com que o sujeito perca o contato com a realidade. Mas para esse tipo de situação acontecer, tem que ser algo muito doloroso, muito difícil, muito violento, muito negligente e recorrente. Lembre-se sempre disso. Para que um trauma, né, uma situação que se instale, que estruture o sujeito naquela personalidade ali psicótica, digamos, é preciso que a experiência ela seja recorrente, seja traumática, seja difícil. E pensando em termos de neurociências e neurobiologia, precisa liberar, né, algumas substâncias que façam com que o sujeito sinta que está
em perigo. Mas nós vamos falar disso mais adiante. Então, essa fase é o iniciozinho ali. A gente teria uma marca entre o nascimento e os 6 meses, que é crucial para esse sujeito vir para o mundo. E dos 6 meses, mais ou menos aos 2 anos, ainda seria a fase anal, que a gente tem aí a mamada, a primeira mamada teórica, né? O sujeito começa a ser nutrido, não só de leite, né, de alimento, mas de carinho, de desejo. A gente tem o desmame, a gente tem aí nesse processo a entrada também para a fase anal, que é uma outra fase que nós vamos falar. Aqui acontece, e aí eu já coloquei para vocês, várias questões que podem implicar no desenvolvimento do sujeito. Né? Então, primeira coisa, está tudo atrelado à nutrição, à boca. Então, o prazer da criança está aqui nessa área. Na verdade, a gente sabe que a oralidade também estaria relacionada à pele, porque o sujeito, ele sente, ele experimenta o mundo nessa sensação, os órgãos do sentido, tá? Então, a gente teria aí não só a boca, como os olhos, os ouvidos, o nariz e a própria pele. Então, a gente experimenta o mundo quando chega. Só que esse sujeito é extremamente imaturo. É um bolinho de carne, né, com terminações nervosas, que tem um sistema límbico funcionando, ou seja, aquele centro do cérebro que é responsável pela parte motora, pela memória e pelas emoções. Então, pense, tudo que você viver nesse primeiro momento vai criar memórias emocionais que estarão guardadas como um manual de sobrevivência para o resto da sua vida. Por isso que as nossas respostas ao mundo, às situações, são automáticas. Porque é como se esse grande inconsciente fizesse um manual e a gente já tem agora o caminho de como reagir para tudo na vida. E aí, só lá na análise é que a gente ressignifica, plasticidade neural, e a gente consegue refazer alguns caminhos, tá? Então, esse sujeito nasce com o sistema límbico aceso ali, funcionando a toda. Tanto é que o bebê, entre o nascimento e 1 ano, por exemplo, tem um grande desenvolvimento motor. E rápido, porque ele sai de um corpinho mole, sem nenhuma estrutura, para um corpinho que começa a ficar com o pescoço duro, daqui a pouco ele consegue sentar, daqui a pouco ele consegue andar e correr. Então, o desenvolvimento motor é muito grande, sistema límbico, emocional. Então, se é uma experiência de muita satisfação, o sujeito libera dopamina, prazer, e grava aquela sensação como algo prazeroso. Tudo que ele vivenciar próximo daquilo, os famosos gatilhos mentais, vai fazer com que ele libere a mesma sensação. Mas se ele vivenciou situações de angústia, de medo, de violência, que liberou cortisol, muita adrenalina, ele sente que está em perigo. O bebê não corre, não luta, né? Então, o que ele faz? Fica com aquela sensação ali no corpo. E aí ele vai assimilar toda e qualquer experiência no futuro, né, que pareça com aquela sensação, liberar a mesma coisa. Essa é a raiz, por exemplo, da ansiedade. É medo do aniquilamento. Nosso instinto maior é a sobrevivência. Tudo que ameaça a nossa sobrevivência faz com que a gente ligue o botãozinho de alerta. Se a gente liga muitas vezes o botãozinho de alerta, a gente experimenta muito medo. Então, quando a gente for adulto e chegar num lugar, por exemplo, toda vez que eu chorava, minha mãe ia lá, paf, acendia a luz. Mas já chegava gritando, estressada, e me colocava para mamar de qualquer jeito, e aquela sensação angustiante, eu já caí da cama e ela acendia a luz, e luz, de alguma forma, aquele cheiro, aquele ambiente, aquele barulho, me fazia ter a angústia do aniquilamento, medo de morrer, né? Não é consciente, é tudo ali dentro desse instinto de sobrevivência. Eu estou sendo ameaçada, minha vida está sendo ameaçada. Libero cortisol, adrenalina, alerta, 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 vou morrer. O que acontece aí? Acontece que eu crio memórias relacionadas àquela vivência que lá na frente, de repente, eu não gosto de ambientes com muita luz, com muito barulho, muito grito, gente falando alto, se expressando de forma agressiva. Tudo isso, talvez, em mim, libere de novo cortisol e adrenalina. Por quê? Está próximo do que eu vivi lá atrás. E aí, liga de novo o botãozinho de alerta. O que é que eu começo a sentir? Os sintomas que eu senti lá. Eu não corria e nem lutava. O que é que eu fazia? O coração acelerava, eu ficava agitada, eu ficava com a respiração ofegante, que são sinais de quando a gente tem a adrenalina e cortisol ali nos alerta. É a nossa sensação de ansiedade do futuro. Chego num lugar, nossa, eu tenho pavor de pessoa, muita gente, começo a ficar ansiosa. Aí eu me senti ameaçado porque eu vou fazer uma prova, porque eu terminei um relacionamento, crise de ansiedade. Por quê? Porque eu estou de novo à beira, né, digamos assim, da ameaça da minha sobrevivência.
algo ali é semelhante a algo que eu vivi lá atrás e, de novo, eu ligo o botãozinho de alerta, tá? Então, essa é a fase oral. O sujeito vai experimentar o mundo de diversas formas, né? Com vínculo ali inicial de alguém que se propõe a cuidar, e a voz, o cheiro, o manejo, como essa pessoa vai me segurar, me trocar, conversar, o tom, o ambiente que ela vai me oferecer, se é quente, se é frio, se é equilibrado, o barulho, a música, a cor, a textura das roupas, né, do lençol que deita, a temperatura da água, do leite, se não for amamentada, a forma como pega esse bebê para amamentar, né? Tudo isso vai ser a minha primeira experiência que vai influenciar a forma como eu vou me estruturar. Então, eu trouxe aqui para vocês o que é esse início de vida, essa fase oral. E principalmente o que está relacionado ao nascimento, aos 6 meses, mais ou menos, tá? Então, como tudo está relacionado a essa experiência, qualquer situação recorrente ou uma situação muito intensa, por que recorrente? Várias vezes aquilo acontece. Então, eu guardo uma memória, já entendi que aquilo ali tem que ser um alerta ou uma sensação boa. Ou várias vezes, ou se foi uma sensação muito extrema, instantânea extrema, um trauma muito forte. Por exemplo, um bebê que sofre uma violência física. Então, uma mãe, sei lá por qual motivo, um pai ou qualquer outro estranho, pega aquele bebê e comete algum tipo de violência física em que causa muita dor e desconforto. Aquilo é uma marca mais forte. Naquele momento, a sensação de dor, de desconforto, de angústia, de aniquilamento, marcou o sujeito de uma forma que é um trauma. E se é no corpo, por exemplo, ele vai ter um problema seríssimo com a delimitação de corpo. A gente pode pensar no borderline. O borderline, no DSM, que é um manual dos psicólogos e de todo mundo que trabalha na área da saúde mental, fala do abuso sexual como um dos critérios. Mas eu já atendi muitos em que a gente vê marcas de invasão corporal, não necessariamente somente o abuso sexual. Então, tem border que não conseguiu delimitar, né, o limite do seu corpo, a sensação, essa experiência do corpo. E eles têm muito problema com isso. Fora outras questões, aqui é só um recorte. Então, o bebê que passou por um trauma muito grande nesse sentido, ele tem uma marca mais forte instantânea. Ali naquele momento, traumatizou e tem uma marca. Agora, se são vivências recorrentes, por exemplo, igual eu falei, muito barulho, a mãe sai para os bares, o pai leva para o jogo de futebol com os amigos, ou sai, ou aquela monte de visitação, eu sei, é polêmico e eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, mas nasce o bebê e as pessoas querem visitar e todo mundo pega e não sei o quê, dependendo como que isso acontece, também pode ser traumático se for recorrente e trouxer desconforto para a criança, tá? Então, a fase oral é esse momento, do nascimento até mais ou menos os 6 meses, dos 6 meses ali até mais ou menos 2 anos. Pauline, então você está me colocando em pânico, né? Me dizendo que ali tudo funciona assim. Eu expliquei para vocês o que é crucial e expliquei para vocês como esse cérebro funciona. Então, em resumo, a gente sabe que ali é o sistema límbico funcionando todo, que a principal função é motor, e a gente vê o sujeito se desenvolver rapidamente. Emocional e memória, ou seja, todas as nossas memórias têm esse cunho emocional forte. Por isso que na vida adulta a gente sente e depois pensa, né? Porque é tudo muito automático. Olha o nosso inconsciente aí. O que é crucial? A experiência de vida que o sujeito tem naquele momento que eu coloquei. Pela pele, os órgãos do sentido. A pele, a boca, o nariz, o ouvido. Então, som muito alto, cheiros muito fortes. Amamentação ou não amamentação, alimentação, como ela é feita, né? E a questão dos olhos, a luz, a iluminação. Mais do que isso tudo é importante, a vinculação. Porque o sujeito ele ainda não é alguém. Ele é a partir de um outro alguém, que é esse cuidador. Então, esse cuidador é um suporte inconsciente para ele ser. Então, tudo que ele experimenta é a partir da vivência com aquele primeiro cuidador. E o que esse cuidador vai oferecer para ele? Desejo, segurança, acolhimento. Então, esse sujeito que está na responsabilidade, que a gente chama de figura materna, quem vai maternar essa criança, não necessariamente a mãe biológica, uma mulher, mas hoje pensando numa figura simbólica que corresponde a esse primeiro cuidado,
ela tem que proporcionar esse ambiente de tranquilidade e de segurança para que o bebê possa, de alguma forma, elaborar, significar toda essa experiência, porque ele não tem recursos emocionais sofisticados para entender o que está acontecendo. Então, tudo tem que ser muito calmo, muito tranquilo. Não à toa a gente decora o quarto, quando possível, com cores claras. As roupas são tiradas as etiquetas antes do bebê usar. A roupa de cama todas macias, fofinhas, porque tudo isso é experiência de vida. Como que a gente fala com o bebê? A gente fala leve, a gente fala suave, né? A gente olha a temperatura da água, a gente conversa e tal. E existe ali o estabelecimento de um vínculo que é a base para toda a vida. A forma como eu chego e eu sou desejado e amado é como vai definir o resto da minha vida lá na frente. Então, a gente tem um cérebro com um sistema límbico pulsante, desenvolvendo e formando, né, memórias dessa experiência, e a gente tem um sujeito que, psiquicamente falando, né, aqui na mente, ainda está muito imaturo e precisa desse outro para ser. E ali começa a experiência de vida que vai determinar quem aquele sujeito é. E a gente sabe que essa experiência parte de toda essa sensação. Pauline, se der errado, o que acontece? Se der errado, a gente tem as fixações, né, que são ou aquela estrutura oral, que a gente pode ter a pessoa que fala muito, que bebe, que come muito compulsivamente, que rói a unha, e tantas outras situações relacionadas à oralidade. A gente sabe também que está relacionado doenças de pele, psoríase e tantas outras, essa questão relacionada ao ego, ao eu, esse desejo, fui desejado, não fui, amado, não fui, como é que eu me enxergo? Então, está nessa inicial. Então, a oralidade, ela tem aí respaldo para inúmeras situações. Mas todos nós temos traços de algumas das fases. Então, tem gente que fica nervoso, rói unha, tem gente que fica nervoso, come, tem gente que fica nervoso, ansioso, angustiado. Então, toda vez que represente perigo, a gente volta para algum lugar que fixou, né? Por isso que a gente tem essas fixações. As possíveis estruturas. Pauline, o que é estrutura? Estrutura é o tipo de personalidade, de comportamento que você vai apresentar, minha gente. Então, na oralidade, a gente tem as psicoses, que eu falei, que é aquele sujeito que não consegue, a experiência dele de vida foi tão ruim, tão violenta, que ele nem vai para o mundo lá fora, porque é muito ruim, muito difícil. Ele fica no mundo aqui dentro. Não à toa, né, esquizofrenia e tantos outros têm delírios, alucinações. Eles criam o mundo deles, a parte do mundo real. A gente tem a possibilidade dos border, que são os borderline, que a gente conhece, como aquele sujeito que está na linha. Então, é um sujeito extremamente impulsivo, é o sujeito que tem uma relação muito ruim com o ambiente e a figura materna, geralmente com muita ansiedade, com intrusões bruscas, né, e uma certa negligência. Esse sujeito, ele é impulsivo porque ele tem um comprometimento desse sistema límbico das emoções devido à negligência e tudo que ele viveu de intervenção. Quer um exemplo? A criança que ela é abordada o tempo inteiro sem nenhuma rotina. Por exemplo, a criança está dormindo, vem alguém e pega. Ai, vai lá, a visita vai ver. Aí daqui a pouco vem alguém e pega de novo. Ou a mãe vai e pega, dá um susto, leva sustos constantes. A criança cai da cama, caiu 2 vezes, 3 vezes. Então, assim, essa inconstância, uma mãe extremamente ansiosa, mecânica, que pega esse sujeito, troca, toda hora está limpando muito, e troca bruscamente essa criança, invasão corporal, né? E o vínculo com essa mãe extremamente ansiosa também faz com que o sujeito tenha uma relação conturbada. Todo border que eu atendi tinha uma relação conturbada com esse materno. Então, ali na fase oral também a gente tem a possibilidade desse tipo de estrutura que eu falei com vocês, que é esse comportamento. A gente tem os narcisistas também, então ali nessa fase, que também é uma estrutura narcísica. A gente tem os esquizoides, os paranoides, estão todos ali. Aqui a gente está dando nome, mas isso não é uma etiqueta. Eu sou isso, eu sou aquilo. É aquilo que foi construído a partir da história do sujeito. Por que a gente dá nome? Para a gente ter parâmetros, tá, gente? Não vamos também dizer todo mundo, foi o jeito como o sujeito conseguiu ser, e aí ele se tornou, e aí a gente não tem um nome, não tem um parâmetro, é igual às fases.
a gente sabe que a fase oral vai mais ou menos até os 2 anos. Quer dizer que todo mundo está dentro dessa caixinha? Não. Quer dizer que a oralidade vai mais ou menos até essa idade e existem algumas habilidades a serem desenvolvidas, esperadas, psiquicamente falando, nessa fase aqui. Porque é um parâmetro para você entender o sujeito que chega, tanto a criança como o adulto, depois que te conta a história. A mesma coisa, as estruturas. Se eu sei que esse sujeito está dentro de uma estrutura oral, é porque está com traços de border, psicose, esquizoide, paranoide. Então, eu tenho um parâmetro para eu me situar, para eu conduzir o manejo. E isso eu estou falando não só do analista, né, do psicanalista que está na clínica, mas eu estou falando também para outros sujeitos que reconhecem, principalmente, às vezes, já na criança. Por exemplo, nós temos na escola, nós temos os professores, nós temos os cuidadores da infância. Às vezes a gente já observa na criança algum comportamento, e aí a gente consegue linkar com isso aí, com essa questão de estar em tal fase, a oral, a anal, a fálica. Mais ainda, por que a gente tem esse parâmetro? Porque quando eu estou cuidando desse bebê, quando é um terceiro que está cuidando desse bebê, pode ser uma babá, né, pode ser uma creche, o que for, eu preciso entender quão importante é alguns aspectos específicos daquela fase para entender que aquilo pode ou não comprometer o desenvolvimento esperado dessa criança. Então, se eu sei que essa experiência é primordial para a formação e principalmente para ele integrar e ele conseguir elaborar de alguma forma essa experiência e vir para o mundo, então, isso se respalda nessas condições que eu estou colocando aqui. Então, eu sei que, inclusive, todo mundo já tem essa ritualística, mas nem todo mundo sabe que o bebê precisa desse conforto, dessa tranquilidade, dessa constância, para que ele consiga se desenvolver da melhor forma possível. Mais do que o que está aqui fora, o que está aqui dentro. A própria relação com esse primeiro cuidador, quem se responsabiliza, quem exerce esses cuidados todos, também é de extrema importância. Então, para além de só os cuidados da experiência em si no mundo, a experiência com esse primeiro vínculo é a de maior importância. Porque se esse bebê não foi desejado, ele não vem para o mundo. Se esse bebê ele não vincula, né, ou tem uma mãe em depressão pós-parto, por exemplo, ele terá algumas sequelas relacionadas a essa vivência também. Então, para que esse bebê, esse sujeito que chega, esteja bem, além de toda essa experiência de equilíbrio e de constância, é preciso que esse cuidador esteja bem para que possa também cuidar desse sujeito da forma mais adequada possível. Nós temos mais aqui o quê? Já falei com vocês sobre tudo, falei dos autores. Quais são as habilidades? Só para a gente fechar a nossa aulinha aqui, que eu não quero aulas muito extensas para vocês não se enjoarem. A gente tem algumas habilidades esperadas, caso tudo ocorra da melhor forma possível. Nós temos aqui a habilidade que o bebê desenvolve nessa fase oral inicial. Confiança básica no mundo, ou seja, o mundo é seguro. A gente pode dar exemplo aí do que não deu certo, do paranoide, por exemplo. Né? Ele está em perigo o tempo inteiro, ele desconfia das pessoas, dos lugares, das experiências, tem medo de tudo, porque o mundo não foi seguro para ele. Então, uma das habilidades que se desenvolve nesse início é a confiança básica no mundo. O mundo é seguro e eu posso viver porque ele se apresenta de uma forma possível. A construção do eu, que é o que eu coloquei para vocês, a construção desse self, então ele integra essas experiências e começa a construir uma noção do eu sou. Eu sou alguém, uma personalidade, uma subjetividade, a nível de que ter consciência desse ser no mundo depois, né? A relação com o outro. Então, às vezes a gente fica só, o que é Édipo? A relação de papai, mamãe e filhinho. Mas, na verdade, às vezes a relação, ela parte desse princípio dual. A relação como foi estabelecida com esse primeiro cuidador, a figura materna. O Border, por exemplo, ele projeta para frente a relação que viveu com essa mãe. E não a relação triangular do Édipo. Tá? Então, as relações com o outro, com o mundo, como que ele se relaciona com o mundo, com si mesmo, com o outro, nas relações amorosas, nas relações de trabalho, de amizade, porque às vezes a gente foca só na relação amorosa, quando a gente tem vários outros tipos de relação que a gente também projeta essa relação original. E entende, por exemplo, a relação consigo mesmo no sentido de como satisfazer as minhas próprias necessidades e até onde o outro também satisfaz
e até que ponto eu satisfaço as necessidades do outro, porque isso vai de encontro de como eu fui atendido também como esse sujeito, tá? E aí algumas dicas que a gente não pode deixar, que é a preparação para esse momento. Então, quem decide de forma consciente ou inconsciente se preparar, e esse se preparar é para além de um quartinho, de um enxoval e de fotos e ensaios. É um se preparar dentro de uma psicoterapia, dentro de uma psicanálise, de conhecimento, de leitura. Então, se eu vou receber um sujeito, entender como esse sujeito se desenvolve, como que eu faço parte disso, é de extrema importância. Se eu tenho muitos traumas, muitas questões que me fazem ficar em uma situação de desequilíbrio, é interessante que eu busque ajuda, porque se eu não estiver bem para criar esse filho, eu também não vou conseguir trazer e fazer com que esse sujeito seja um sujeito equilibrado, porque eu vou projetar, eu vou trazer algumas questões minhas. Então, a psicanálise é um caminho para que esse sujeito consiga elaborar, resolver suas questões traumáticas, para então possibilitar essa vinculação de uma forma mais saudável com esse sujeito que chega. E o preparo é para o cuidador e para aquele outro. Então, se a mãe sente necessidade dessa análise, o pai também, ou essa família que vai receber, tá? Se é uma creche, essa creche tem que ter o pessoal habilitado, os professores todos entendendo de todo esse cuidado, a própria instituição é interessante que tenha um lema, né, e se respalde nesse tipo de ética do cuidado, e a própria escola, que muitas vezes recebe as crianças ainda com 1 ano de idade, então imagina, ainda está nessa oralidade aí, tá? E esse é o recadinho que eu deixo para vocês. Eu queria abordar de uma forma que fosse simples, acessível e para todos os públicos, para que as pessoas conseguissem entender como é crucial essa fase inicial do sujeito em formação, que a gente chama na psicanálise de fase oral ou de dependência absoluta. E o sujeito depende do ambiente e das experiências que vai experimentar nesse ambiente. E a depender de como esse que se vincula a ele, o primeiro cuidador, é que vai definir aí o resto da sua vida. É a forma como ele experimenta o mundo, é a forma como ele guarda essa experiência que vai fazer com que ele atue lá na vida adulta. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo episódio.